Olá, espero que todos estejam bem. Vamos a mais um estudo hoje aqui no nosso canal, né? Drops do céu, gotas de luz sobre a sua vida, não é? Então, já quero de cara dizer àqueles que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal. Se você gostar, por favor, dê um like, comente se você tiver dúvidas e se você quiser, coloque lá o sininho para funcionar. Cada vez que vier uma nova mensagem, você vai ser avisado, tá bom? E lembrando, né? Estamos falando sobre graça, bênção e favor, que são assuntos tão importantes para a nossa vida, né? Nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Mas hoje a palavra é especial porque ela é uma palavra de alerta a todos nós, não é? Então, o que nós precisamos é da verdadeira graça, das bênçãos que venham diretamente de Jesus e do favor de Deus. E não qualquer coisa que pareça isso, né? Um tipo net de graça, um tipo net de bênçãos ou de favor, né? Nós queremos mesmo aquilo que é genuíno, aquilo que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas. Então, um alerta para não sermos enganados e verdadeiramente estarmos agradando a Deus. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, vamos imaginar uma cena hipotética, que inclusive ela é até narrada na Bíblia, no Velho Testamento. Imagine que nós tivéssemos o desejo de fazer um Deus, nós iríamos confeccionar um Deus. E aí, nós iríamos lá, preparemos um altar, estamos precisando de um Deus para adorar, aí vai ser de pedra, vai ser de gesso, vai ser de madeira, o que nós vamos fazer? Bom, qual é o formato? Vai ser no formato de uma pessoa, de um peixe, de um, sei lá, de um touro, a gente inventa, seja qual for o formato, né? Mas se nós tivéssemos um Deus e nós confiássemos nele como Deus, isso foi feito e é feito por muitas tribos, muitas nações, muitas pessoas, nós traríamos a esse Deus, oferendas, nós faríamos preces, nós adoraríamos a sua imagem, nós reverenciaríamos a sua presença, nós confiaríamos as nossas necessidades, o nosso presente, o nosso futuro, e nós colocaríamos toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa expectativa nesse Deus de pedra, né? A Bíblia ainda fala, né, que ele não usa esses termos, né, mas ela fala, o Pedrinho pegou o pau, o outro lá, a Mariazinha fez um bolo, aí eles colocaram tudo no altar, e aí a partir daquele dia eles começaram a dizer, não, esse é o nosso Deus, nós vamos segui-lo, né? Como foi feito lá, no tempo lá, vocês lembram do Egito, quando eles escaparam, chegaram ao monte, que iam receber a lei de Deus, e Moisés começou a demorar a descer, né? Depois de 40 dias e 40 noites, e eles fizeram um bezerro de ouro, né? E falaram, eis aí Israel, o Deus que tirou vocês do Egito. Pensa num negócio absurdo, patético e sem noção que foi feito por esse povo, né? Mas não é tão diferente do que muita gente faz, né? Então, em resumo, nós iríamos clamar a essa entidade, a esse Deus que a gente criou, por bênçãos, favores e pela graça deles, as graças que eles poderiam nos dar, né? Que ele poderia nos dar. João capítulo 1 deixa bem claro, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. O que é isso? Nada nesse mundo consegue replicar quem é Deus. E, além de adorarmos em espírito pela fé, ou seja, não por vista, nós também, segundo Jesus falou, devemos adorá-lo em verdade, ou seja, para valer. Não adianta nada a gente ficar fazendo teatrinho de adoração, porque isso aí não toca o coração de Deus e não é por aí. Nós estamos falando de um relacionamento sério com Deus, é por isso que você está assistindo o Drops do Céu de hoje. Então, seguindo o caminho certo, né? Se nós estamos falando com Deus verdadeiro, com Jesus Cristo, seu Filho, com o Espírito Santo que vive em nós, a sua imagem, esta imagem de Deus, ela é formada dentro de nós, não é? Pelo tanto, pela quantidade, pelo tempo, pela energia com a qual nós nos envolvemos com Ele. É assim que a gente começa a conhecer a Deus
e temos esta figura de Deus projetada dentro de nós. Se nós vivemos longe dele, nós teremos uma imagem distorcida dele, de quem ele realmente é. Se nós cultivamos a sua intimidade, não só podemos adorá-lo cada vez melhor, mais adequadamente, conforme a palavra de Deus vai nos orientando, né? E o Espírito Santo que habita em nós, mas nós seremos transformados em filhos mais parecidos, cada vez mais parecidos com o Pai. Filhos com a cara do Pai, não é? Isso graças, como eu disse, ao Espírito Santo que vem habitar na gente. Promessa de Jesus Cristo. Convém que eu vá para que ele venha, não é? E se ele vier, não é? Ele vai fazer vocês lembrarem de todas as palavras que eu tenho falado, né? Eu e o Pai viremos e faremos morada. Então, Jesus prometeu tudo isso. E essas promessas, tudo isso, todo esse pacote maravilhoso que começa com a graça de Deus, e temos falado isso nos últimos estudos, faz com que nós descobramos pouco a pouco aspectos do caráter de Jesus que embelezam essa relação. Nós conhecemos os seus valores, né, os seus princípios, passamos a admirar a Jesus. Não é só termos um ídolo, não. É um Deus vivo que suas características, sua personalidade traz admiração ao nosso coração. Nós passamos a entender um pouco mais da sua bondade, embora ela seja inimaginável para nós, como ele pôde nos amar. E a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, não é? A sua fidelidade, o quanto Deus é fiel à sua palavra, ao que ele prometeu, a tudo que ele vem fazendo ao longo da história e especificamente para a nossa vida, desde que nós sigamos de acordo com a sua palavra, né? O seu amor, a alegria no coração que só Jesus pode dar. Quantas pessoas eu conheci que não tinham motivos nenhum para estar naquele momento num leito de hospital, com uma perda, sentindo dentro de si uma alegria que eles não podiam explicar. Só o Senhor Jesus pode explicar, né? E é a mesma coisa a paz. A Bíblia fala que a paz que excede o entendimento, que vai além da compreensão. Só Jesus pode dar essa paz, que não é a paz que o mundo dá. Jesus falou, deixo com vocês a minha paz. Não dou como o mundo dá. Paz para Jesus não é ausência de guerra, não é? Nós não vivemos em paz no Brasil. Sim, porque não temos guerra, mas nós vivemos com pessoas que estão longe de ter paz no coração, não é verdade? A proteção, né? O escudo que é o nosso Senhor Jesus, protegendo, enviando seus anjos para estar conosco, o livramento. Quantas vezes eu falo desse livramento? A gente não sabe o que Deus está nos guardando e muitas vezes nós temos mais motivos para agradecer por aquilo que o Senhor nos livrou, que a gente nem sabe, do que por aquilo que a gente sabe, não é? A esperança no nosso coração, a gente saber que um dia nós vamos estar na presença dEle, nós sabemos que daqui a pouco o Senhor vai ouvir a nossa prece, não é? A grandeza do Senhor, não é? A majestade, a pureza. Se a gente vê uma criança e a gente admira por ver aquela criança tão pura, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos pureza nele. Jesus é santo, ele é puro, ele entrega as coisas puras, ele dá com prazer, com um toque de carinho no que ele faz. Jesus é criativo, tudo que está criado ele fez, desde os sóis e as suas energias até as coisas microscópicas, os coloridos das flores, dos pássaros, dos peixes, tudo que está ao nosso redor. O Senhor Jesus é quem fez com um carinho, o formato das nuvens, né? Que coisa linda, eu estive viajando agora e tive a oportunidade de fazer as minhas caminhadas e olhar as nuvens baixas e ficar imaginando. Jesus sabe, conhece todas elas, diz a palavra que a gente não conhece o caminho do vento, não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, não é? Assim é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, diz a palavra, mas Jesus sabe, não é? E lá vão aquelas nuvens que com seus formatos tão lindos, né? Que criatividade, que glória, né? Quando vemos um nascer de sol, aquela glória daquele astro criado pelo próprio Deus, mas que a gente sabe que o sol é um dos menores sóis que existem na galáxia. Então, existem sóis muito maiores, muito mais poderosos, mas aquela glória do nascer do sol, do pôr do sol, né?
seu poder, a sua eternidade. Deus, ele está e ele vai ser para sempre, o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua misericórdia, diz a palavra que ela se renova a cada manhã. Então nós podemos contar com a sua compaixão, com a sua mansidão. Venham a mim, Jesus falou, e aprendam de mim que eu sou manso e humilde, a sua humildade. Olha quanta coisa, gente, que nós vamos aprendendo. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, ele vai nos ensinando e a gente vai cultivando esse relacionamento de filho para com pai, do pai para com filho. A sua graça, as suas bênçãos e o seu favor. Aí sim, vindo daquele que é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Criador das nossas vidas, né? Aquele que nos amou, que com o seu sangue nos comprou, nos resgatou. Não é? Esta é a verdadeira imagem que nós temos que ter do nosso Jesus Cristo. Nada substitui isso, como eu falei, é um Deus vivo, espiritual, mas muito presente. O mundo espiritual é muito mais presente, muito mais real do que esse mundo que nós vivemos, que a gente pode tocar, porque isso aqui some, amanhã não tem mais nada. Então, isso tudo vai perecer, diz a palavra. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que persevera, vai viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Né? Passarão céus e terra, diz o Senhor, mas a sua palavra não passará. Bom, então cuidado para não estar adorando o Deus errado, o Deus que você criou na sua mente. Às vezes a gente não é um Deus de pau de gesso, mas é um Deus que a gente criou na nossa mente, que a gente acha que é daquele jeito. Cuidado, vamos ver o que Deus fala dele, como ele é, certo? Para a gente não se confundir, porque o pior dos mundos vai ser a gente chegar lá em cima e falar, então Deus, e a gente ouviu o que está escrito em Mateus 7, que a gente vai ler daqui a pouco. Não te conheço, cara, não sei. Como é que é o nome mesmo? Não sei quem você é, não é? Houve um grupo aqui, interessante, uma passagem no livro de Atos, nós vamos ler, que esse pessoal sabia da existência de Deus, chamava esse Deus de Deus desconhecido e não atinava para quem ele era ou o que ele representava. Isso aconteceu na Grécia, está lá no livro de Atos, capítulo 17, a gente vai ler, versículo 16 em diante. E nesse lugar que era o apogeu da cultura, os sábios da época. Então vamos ler, aqui aconteceu com Paulo, né? A partir do verso 16 do capítulo 17. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda parte. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com os filósofos epicureus e estoicos, não é? Só lembrando que os dois, o epicurismo e o estoicismo, eram filosofias da época que falavam que o ser humano ele poderia ser melhor se ele cuidasse dos seus sentimentos, dos seus medos, dos seus desejos, ou tivesse uma relação com a natureza. Então já havia, né, muito diferente do cristianismo, né, que aponta a graça como providência de Deus e o diferencial, não é? Segundo o qual o ser humano recebe o favor de Deus para realmente ser sábio. Não vai ser pelo que ele vai estudar, pelo que ele vai evitar, não é? Conformando a sua vontade, não à natureza, né? Ou à razão, mas a Deus. Então esses são os epicureus aqui, né? E, deixa eu ver onde eu estou, e os estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles ficaram assustados e perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Olha só, lá em Atos 17. Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho, ao Areópago, na cidade, né, que é um lugar onde eles discursavam, e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Aí, entre parênteses, na Bíblia está escrito, convém explicar que os atenienses, bem como estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não ter outra coisa para fazer senão discutir as novidades que apareciam, as novas filosofias. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, o discurso dele, ou supersticiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles em especial trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Eles fizeram um altar, alguém falou daquele Deus e eles botaram aquele altar ali.
Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, olha só o que Paulo está falando, é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo é quem dá a vida e o fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Olha que lindo esse texto, gente. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, diz Paulo no seu discurso. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Tinha uma poesia que falava isso. E por ser isto verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, de prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, seu filho, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Paulo então se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Sempre foi assim, sempre é minoria, mas existe um remanescente que está ali ligado nas coisas de Deus, não é? Então, entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damares, e alguns outros. Então, esse é o texto, não é, que eu queria mostrar para vocês. Vejam só, eles tinham ali um altar e adoravam a um Deus que não... eles tinham altares que adoravam ao Deus que não é verdadeiro e um altar a um Deus desconhecido. Não é estranho? Saber, ter ouvido falar e não conhecer o Deus, mesmo estando tão perto, como Paulo falou, eles não estão longe de nenhum de nós. Ter sua vida regida por filosofias e conceitos humanos que, apesar de terem uma bela aparência, nada tem a ver com a graça, a bênção e o favor de Deus, isso é muito triste, não é? Tanto quanto aquele que faz o altarzinho, esse cara já tinha um altarzinho lá e eles ficavam discutindo filosofias, discutindo o sexo dos anjos, para ver as coisas que não trazem benefício, não é? Então, são dois casos para nós tomarmos cuidado. Às vezes, nós criamos o Deus que a gente imagina. Segundo, existe um Deus tão perto de nós e nós não atinamos com ele. E eu vou citar um terceiro caso aqui, que aí sim é uma insanidade do eterno pelo temporal, ou seja, troca o Deus vivo, é o que está escrito, nós vamos ler, é arrepiante o negócio, por aquilo que é temporal, né? Esse, na minha opinião, é o pior estágio. É saber quem ele é, tê-lo conhecido de alguma maneira, seu caráter, suas qualidades, e trocá-lo ou por um ídolo qualquer, de pau, pedra e gesso, ou ainda por um ídolo de carne. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um time, pode ser uma profissão, pode ser uma carreira, pode ser a opinião dos outros. Então a gente deixa de seguir a Jesus por causa do que os outros vão falar. Ou seja, por causa da nossa reputação, por causa das nossas amizades, por causa dos prazeres passageiros, ou por causa de filosofias, palavras de efeito, gente que fala bonito, tá assim. Só que você é uma bexiga, você enche, quando você solta, e aquilo não resolve nada. Conceitos humanos, não é? Então, eu vou ler o texto de Romanos, capítulo 1, que é bem forte, e diz o seguinte, Paulo escreveu, a partir do verso 18. Assim, diz ele, Deus mostra do céu a sua severidade contra todos que são perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que se fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto não tem desculpa. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram como Deus. Em vez disso,
começaram a inventar ideias tolas, diz essa tradução, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, loucos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Esses caras que se acham tão sabidos, gente que talvez tivesse tantos cursos, tantos diplomas, não é? Por isso Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos de seus corações. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é o único digno de louvor eterno. Amém. Espalharam depois calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecer aos seus pais. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição, nem misericórdia, nem compaixão. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E pior, incentivam outros a também fazê-lo. Não só fazem, como vão lá tirar as pessoas que fazem. Então, cuidado, meus queridos, quando pessoas se aproximarem de vocês e começarem a jogar na cabeça de vocês: ih, você virou carola, ih, você faz isso aqui, ih, missa de novo, ih, culto de novo, ih, palavra de Deus, ih, Espírito Santo, que é isso, Jesus, não, cara, não, isso aí é um histórico. É. Sai de perto, querido. Na verdade, nós somos sal e luz, não é? As gotas, né? Os drops do céu, gotas de luz. Nós precisamos passar essa mensagem para eles, para que eles saibam, porque muitos dos que fazem isso estão sedentos, com o coração aberto, querendo descobrir as coisas, a verdade de Deus, como eu falei. Jesus, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E não adianta a conversa mole, porque essas pessoas não estão abertas a isso. Eles querem realmente algo que seja consistente e que fale aos seus corações de verdade. E isso que nós queremos. Nós queremos o Deus vivo, aquela relação com Ele. Não é verdade? Então, só lendo alguns textos, examinem a si mesmos, de 2 Coríntios 13, versículo 5. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, e assim vocês serão aprovados. Nós temos que ver se a nossa fé condiz com as nossas palavras. Se a gente, na família, no nosso contato, nas nossas relações, no nosso trabalho, nós somos o que nós dizemos que somos, não é? Se a palavra de Deus corresponde, se aquilo que os nossos lábios dizem corresponde aos nossos atos, não é verdade? Porque aí sim, nós vamos construir, como diz lá em Mateus 7, 21, a casa sobre a rocha, né? E vamos... porque lá está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará ao reino de meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, não é? Então, temos que ficar muito atentos, queridos. Diz a palavra de Deus: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, faremos menção do nome do nosso Deus. O que quer dizer isso? Muitos confiam no seu braço de carne, muitos confiam no seu Deus particular. Qual que é o seu Deus? Ah, não, meus contatos, eu sou demais. Não, eu tenho a sabedoria. Nossa, pode... Deixa comigo. E esse é o Deus, seu Deusinho. Às vezes o Deusinho que você tem é você. É o seu ego. É aquilo que você mais preza, é você mesmo. Às vezes é o dinheiro. Às vezes são as posses, os bens, a ganância. Eu não sei, gente. Eu sei que o inimigo das nossas almas, ele... Nesse aspecto, ele joga casca de banana em tudo quanto é lado. Por isso nós vamos seguir a palavra de Deus, que é a nossa fonte de instrução. É a nossa âncora de fé, para que a gente não erre e não se desvie, como diz a palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Vamos estar seguindo a Jesus. Jesus falou: largo é o caminho que conduz à perdição, não é? E muitos são os que enveredam por ele, mas estreito é o caminho que leva à vida eterna. E poucos são os que andam por ele. Porfiai, ele diz assim: lutem para que você entre pela porta estreita, pelo caminho estreito. Então faça isso, querido. Veja se você, cheque o seu coração, faça a sua avaliação, como está escrito lá, examine se você está seguindo de verdade ao Deus vivo. Peça para o Senhor Jesus se revelar a você, não é?
E Ele vai falar com você. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus fiel, Deus que não falha, Deus poderoso nas batalhas, que vai estar conosco quando nós precisarmos, quando nós precisamos. Ele é amigo, Ele é próximo, Ele é querido, é o único digno da nossa adoração. Mais ninguém, mais nada é digno da nossa oração, da nossa devoção, da nossa consagração, do nosso louvor e da nossa fidelidade. Então, nesse momento, eu queria orar por você, para que o Senhor confirme a sua palavra no seu coração. Vamos orar. Meu Deus querido, meu Jesus amado, muito obrigado porque o Senhor nos alerta sobre os riscos que nós corremos, Senhor. Vemos o povo de Israel errar tantas vezes, Senhor, e lá está o testemunho de caminhos tortos que nós não devemos seguir. Senhor, caminhos tortuosos que muitos percorreram e infelizmente perderam a sua alma. Senhor, dá-nos graça para que nós te sigamos, Senhor, e não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, que possamos ter o Senhor na nossa frente, a nossa retaguarda, que o Senhor possa trazer a tua palavra a cada dia ao nosso coração, Senhor, que nós possamos gastar tempo, Senhor, consagrarmos, não é porque nós não te enxergamos que nós não te adoramos, Senhor. Pai, tanta gente tem tantos altares e fazem tantos sacrifícios, e o Senhor fica olhando e dizendo, eu sou o Deus de verdade, adorem a mim, esqueçam essas coisas materiais que passam, adorem a mim que sou eterno, e eu vou conceder a vocês a vida eterna. Venham a mim, disse Jesus, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Senhor, muito obrigado pelas tuas promessas. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa fé, que ela seja dirigida para ti, Senhor. Que nós não tenhamos uma fé, Senhor, grande, dirigida ao Deus errado, Senhor. Livra-nos, Senhor. Vem, Senhor, se revelar, se manifestar, confirmar em nosso coração que o Senhor é conosco e que nós podemos andar contigo, sim, Senhor, sem temer. Porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali conosco. A tua vara, o teu cajado, Senhor, vão nos conduzir e o Senhor nos levará para águas tranquilas, pastos verdes, teremos alimento de verdade, Senhor, e o Senhor vai refrigerar, vai, Senhor, sanar a nossa alma, Senhor, o nosso desejo, Senhor, o nosso vazio, o Senhor vai preencher. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, dá-nos uma semana poderosa, que andemos na tua presença e te honremos de todo o nosso coração e te amemos acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.